aí o objetivo desse vídeo é explicar como começar a aprender inglês. Feliz Natal! Olá, você que é jovem ou que tem o espírito jovem e por isso quer aprender inglês. Porque só quem tem espírito jovem que aprende outra língua, né? Depois de correr com filho, sobrinho, eu fui assistir no YouTube, peguei meu celular e aí comecei a ver umas propagandas de inglês. E aí me ocorreu de digitar o seguinte. Olha aqui, aprender inglês, como começar a estudar. E aí, ó, o que eu achei? O que tem de material hoje, ensinando inglês através do português, né? Por brasileiros, até por estrangeiros, gringos que aprenderam português, é inacreditável, né? A quantidade é uma tonelada de materiais. E aí eu pensei, cara, tem muita opinião por aí, né? Muita coisa, a maior parte é de opinião, é de eu acho que é assim, assado. Então eu faço especialmente para vocês, meus amigos que me conhecem, explicando como começar a aprender inglês. Eu vou falando e vou balançando aqui. E antes de mais nada, vem aquela pergunta: mas é possível aprender inglês de graça com esse monte de material na internet? Ora, tem até cursos e tudo mais. E sim, a resposta é sim. Mas então, por que algumas pessoas pagam, seja cursos, professores particulares, de diversas formas? Ora, as pessoas buscam, elas não querem aprender como estudar, ter aquele trabalho, então elas já buscam alguém que elas confiam, né? Algum curso, ou às vezes alguma pessoa famosa, né? Algum curso famoso e tal. Então elas vão atrás de algo que dê confiança para elas não precisarem ficar estudando, procurando e já ter alguma coisa pronta, direcionada. Outras vezes elas querem um apoio, né? Alguém que pagam para ter um professor ou professora para poder tirar dúvidas, né? Ter um acompanhamento, ajudar na hora que travar, às vezes até com questão de motivação e tal. Então por isso as pessoas pagam. Mas é possível, com a quantidade de material, que você, se você não sabe nada de inglês, que você comece, aprenda muita coisa, né? Pratique, saia do básico, pelo menos, né? Sem pagar nada. E depois você, né, querendo melhorar, escolha aí aquele, né, curso ou aquele professor ou professora que vai te ajudar a avançar, de repente até alguma coisa de conversação, enfim, né? Mas para você fazer isso, na verdade, hoje você enfrenta um grande problema, que é a quantidade de material, né? E aquela história. Tem muita coisa de palpite, tem muita coisa de teste por acaso, e tem muita coisa repetição e tal, né? Então, vamos pensar o seguinte: se você quer aprender do básico e você deu sorte até de parar nesse vídeo, o que você precisa para começar a aprender? O que você precisa para ficar fluente numa língua? Vamos pensar assim. Então, primeiro, vocabulário, né? Você precisa ter palavras, conhecer as palavras nessa outra língua. Essa é a primeira coisa. Agora, segunda coisa, basta você saber vocabulários e falar meio que igual um robô, juntar palavras assim, né? Você sabe que não, né? Você precisa conhecer como que essas palavras são juntadas, como que elas são combinadas para fazer. Então, e aí você vai ter diversas formas de falar, né? Alguns chamam de são expressões, né? Frases, chunking, collocations. Então, colocações, formas de se juntar, vamos simplificar, vamos chamar de grupos. Então você precisa de grupos de palavras que são combinadas normalmente, que elas geralmente aparecem juntas. Então você acostuma que essas palavras, o sentido, né, de como elas são colocadas na frase, a forma como as pessoas falam, juntando essas palavras, normalmente são essas palavras, né? Então, por exemplo, se você chegar no Natal e falar feliz, happy, Natal, Christmas, falar Happy Christmas, soa um pouco estranho. Por quê? Porque normalmente se fala outra palavra para happy, usa-se uma palavra antiga, né? Merry. Então, parece, né, o mesmo som de Maria, né? Mary. Mas não, é Merry de felizes. Então, você fala Merry Christmas. Assim normalmente se fala. Não tem lógica, simplesmente é o normal. Então, a gente precisa acostumar não só com o vocabulário, mas a forma como a língua funciona. E isso por meio de grupos, né, que vão dar origem às frases.
Então, a segunda coisa é aprender frases, aprender esses grupos de palavra e expandir. E, na verdade, esses dois pontos, eles se contribuem, né? Porque é muito mais fácil você aprender uma frase depois que você já conhece as palavras que compõem essa frase, né? A sua memória já vai conseguir lembrar da frase muito mais fácil. E também lembrar de uma palavra é muito mais fácil quando ela está num contexto de uma frase. Então você está aprendendo uma palavra não solta, você está aprendendo uma palavra junto com uma frase, junto com, às vezes, junto com outras palavras que você já conhece, enfim. Então uma coisa ajuda a outra. É bom a gente ir aprendendo novos vocabulários e juntando esses vocabulários em frases. E aí, a partir das frases, aprendendo novos vocabulários e depois juntando em novas frases, frases diferentes e tal. Então, são coisas que se contribuem, são duas coisas essenciais. E uma terceira coisa é a questão da pronúncia, né? Então, quer dizer, se você só tem interesse em ler textos em outra língua, em inglês, tudo bem. Mas se você quer se comunicar, quer conseguir falar, né, entender alguma informação, enfim, você vai precisar se acostumar com a pronúncia. E aí, vamos falar assim, o som, né? E aí o som das palavras soltas, mas também o som das palavras junto na frase. Então, muitas vezes a palavra, ao ser pronunciada na frase, ela se mistura, ela se junta, ela se deforma, é normal. Então, essa forma como a gente fala, como a gente pronuncia nas frases, precisa ser aprendido também. Então, vamos chamar tudo de pronúncia e esse é o terceiro aspecto. E aí, além dessas três coisas, você tem algumas técnicas, né? Técnicas de memorização, de como lembrar mais, ou como lembrar mais, né? Treinar mais rápido, técnicas para conseguir pronunciar direito, enfim, você tem técnicas para se manter motivado, né? Planos de estudo. Inclusive tem alguns vídeos, né, dessa lista aí que eu passei, que eu vi no YouTube, ensinando planos de estudo, né, de como você tentar otimizar o seu tempo. Outros falando sobre coisas gerais, né, falando que a melhor forma de começar varia de pessoa para pessoa, ou para você buscar alguns cursos, enfim. Tem um vídeo interessante, inclusive, do Gavin Roy. Se você não conhece, eu vou deixar aí na descrição. O interessante que ele comenta é que você não vai ser sempre uma coisa prazerosa. Então, mesmo que seja alguma coisa que você goste, que você esteja motivado para aprender inglês, de vez em quando você não vai estar num bom dia, de vez em quando vai ser chato. Tudo na vida é assim, né? Tem momentos bons, momentos ruins, e você vai precisar passar por esses momentos ruins continuando, né? E continuar estudando mesmo nesses momentos em que você estiver desanimado, né? Que você não estiver gostando, enfim. E ele comenta também sobre uma questão de ordem, né? Que por mais que exista uma estrutura, né, que se busque de o que aprender em sequência, ele fala de uma forma legal como que é bom você também explorar à vontade, né, de forma livre, buscar aquilo que te interessa e tal. E ainda uma coisa muito importante é escolha frases que sejam importantes, que sejam interessantes para você. Então comece com vocabulários, isso é essencial. Coisas que você ou consegue usar no seu dia a dia, né? Então nem que seja dentro de casa, almoçando, acordando, se preparando, mudando de roupa. Ou então coisas que você possa usar no trabalho. Ou então você busca falar com algum amigo na internet, né? Você gosta de ler sobre algum assunto, procure coisas sobre aquele assunto, procure frases, né, de se apresentar, de falar por que você está falando, aprendendo inglês, de como que está sendo sua experiência. Então busque frases que você possa se motivar a usar, né, a aprender realmente. Então escolha. Então existem, os especialistas discutem qual que é a melhor ordem, né, de aprender os conteúdos do inglês. Existe uma sequência boa, mas assim, existe muita controvérsia sobre qual que é a melhor ordem e tal. Por que essa controvérsia? Porque na verdade essa ordem ideal, ela não importa muito. Importa muito mais o seu interesse, a sua motivação, aquilo que você quer aprender que seja legal para você, que vá ativar melhor a sua memória. Por isso que isso varia tanto de pessoa para pessoa e essa ordem ideal não importa. E aí uma coisa que eu tenho tentado até colocar no meu Instagram, e eu sei que muita gente não valoriza, é a questão de botar um vocabulário novo de vez em quando. E esse vocabulário, se você seguir lá desde o início, são frases bem simples que vão
se completando, elas vão se expandindo, elas vão aumentando. Ou seja, você está vendo novos vocabulários relacionados com o que você já viu antes, talvez já tenha esquecido, e aí tem a oportunidade, seja forçado a lembrar. E aí esses vocabulários anteriores te ajudam a lembrar o próximo, você vai formando frases, essas frases vai se expandindo. Então existe assim essa metodologia de agrupamento de palavras, vou falar o termo em português mesmo, né? Agrupamento de palavras e expansão do vocabulário, expansão de frases. Então as frases vão se expandindo. Por exemplo, você fala, eu tomei café da manhã. Eu comi pão no café da manhã. Eu comi pão com presunto no café da manhã. Eu comi pão e bebi café. Então você vai expandindo essas frases, né? Então, isso que eu faço no Instagram, por exemplo, eu sei que muita gente não dá valor, mas você colocar essas frases e expandindo e repetindo aquele conhecimento que você já sabe, isso é a chave. Então, aprenda um vocabulário novo todo dia do inglês, tente aprender aquilo que é interessante para você. Pense assim, como que eu poderia falar essa frase curta, bem curta, como que eu poderia acrescentar alguma coisa nessa frase, falar ela um pouquinho maior, complementar um pouco mais. Então vai fazendo isso, e essa é a melhor forma de você estar aprendendo qualquer língua que você abrange. É o básico, né? Vocabulário, frase, e vá aprendendo desde o início a pronúncia. Então assim, para concluir, né, de forma bem objetiva, esquece esse monte de coisa que você encontra por aí te confundindo e tal, né? Um erro muito comum é as pessoas buscarem, seguirem muitos perfis no Instagram, muitos canais no YouTube, e aí elas veem muito material aleatório, cada dia vê uma coisa diferente, mas não memoriza nada, não aprende nada e não avança, e depois de um tempo sente que não, né, que tá tem aquela frustração de achar que tá igual, de que não melhorou nada, porque viu, né, mas por curiosidade. E aí tem muita gente por aí que adora postar coisas que são interessantes, são curiosas, mas que não vão te ajudar realmente a avançar, né? Então, de novo, resumindo, se você está aprendendo um vocabulário novo todo dia, você está avançando no inglês. Isso é ótimo. Eu ainda vou fazer um vídeo discutindo melhor essa questão de aprender, porque é normal a gente esquecer. A gente vai esquecendo e vai relembrando e tal. Então, é importante que você esteja revisando e tentando memorizar aquele vocabulário que você está aprendendo. Não precisa ser muita coisa, basta ser uma palavra ou outra todo dia, né? O máximo possível. Além disso, vá tentando juntar essas palavras em frases. Vá tentando pegar frases e expandindo. Você ir expandindo essas frases em coisas, né, até você conseguir falar, descrever uma pequena história, contar alguma coisa, né, perguntar, fazer uma pergunta mais complexa e tal. Então você vai expandindo até você conseguir chegar num nível assim, e você já vai estar com certeza no nível lá na frente, né, no nível intermediário, no nível avançado. E aí, se você sentir, claro, que você precisa de um professor, que você precisa de algum curso, você já vai contratar, né, esse curso, mas não para aprender todo aquele básico que você já avançou, todo aquele tempo, todo aquele dinheiro, e, né, que você economizou já estudando por conta própria, de forma bem simples, com esse monte de conteúdo que tem aí na internet, mas sem se perder. E aí, quando você vai para o curso, você economiza e já vai, né, para tirar suas dúvidas, para refinar o seu aprendizado, para completar, para atingir um nível, né, bem avançado, fluente, enfim. Então é isso, espero ter ajudado nesse vídeo, um abraço e feliz ano novo, que a gente, 2021, venha sem pandemia, né? Esse cabelo tem meses sem cortar, aí toda vez que eu vou gravar vem esse vento e piora mais ainda. Mas melhor vento do que sem vento, né?